você começar a reconhecer, primeiro olhe para os seus resultados. Se você não estiver satisfeito, vamos mapear, porque tem um gap aqui e possivelmente é algo que você precisa aprender. Ela é nutricionista, personal trainer e especialista em comportamento alimentar. Criadora da mentoria Mente Magra, já ajudou centenas de mulheres a superarem os efeitos de sanfona, vencerem a inconstância e conquistarem um corpo que represente quem realmente são. Os resultados que eu tenho hoje são compatíveis com a pessoa que eu sou hoje. Então, o que eu sei hoje me entrega esses resultados. A gente simplesmente eliminar as emoções para seguir numa meta é interessante para chegar no objetivo, mas aquilo tem um prazo e tem que ser muito racional. Porque o problema não é descontar na comida. Até uma pessoa que trabalha com vendas, ela vai ter que socializar. Então, a gente construiu uma ideia que vai ser restrito, que vocês não vão participar de eventos, de network, isso é irreal. E aí a pessoa já vai fugir da ideia de poder ser saudável, porque ela entende que é rígido, é fechado. Sim. Então, eu diria que o principal é isso, é você aprender a reconhecer o que você sente e treinar novas estratégias de válvula de escape que não seja necessariamente a comida. Se eu não tiver consistência naquilo que eu tô fazendo, dificilmente eu vou conseguir cumprir aquilo, eu vou acabar entrando naquele ciclo, né? Desiste, retoma, Marido e parceiro de negócio, aí a gente tava trocando uma ideia. Gabriel Oliveira é fisioterapeuta, treinador e atleta bodybuilder, tricampeão overall. Atua com consultoria personalizada para homens e mulheres que já treinam, mas estão estagnados, buscando evolução real com método, estratégia e acompanhamento de verdade. Alta performance é simplesmente performar no meu objetivo. É aquilo e ponto, né? Saúde é outra coisa. Então, às vezes, muita gente confunde um pouco em função da estética. Ah, mas eu quero treinar, eu quero ficar com o corpo XY, eu vou ter que me privar. Não, calma, tu só precisa começar. O que tu consegue fazer? Tu consegue treinar? Tu consegue organizar a tua alimentação? Ah, mas eu vou ter... Não precisa cortar nada, só organiza. Começa por aí. Se eu preciso melhorar, eu preciso buscar auxílio. E as mentorias, esses direcionamentos, eles são fundamentais. Porque quando você chama o Caio para fazer essa mentoria, eu não estou falando com o Caio, eu estou falando com todos os anos de experiência. Eu estou pegando a expertise dele. Quando você contrata a Ias ou o Gabriel para ser o seu treinador, o seu nutricionista, o seu mentor de emagrecimento, você não está contratando eu. Você está contratando os meus 10 anos de experiência, os 20 anos de experiência do Gabriel de treino. Então, eu penso dessa forma, assim. Fala, turma! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vendas, o podcast que respira vendas todos os dias. Lucão, um episódio diferente hoje, hein, cara? Papo de alta performance, né? Alta performance, mente, disciplina. Consistência, E comprometimento. algo totalmente diferente do que a gente trouxe até aqui. E essa é a proposta, né, cara? Exato. Eu acho que vai agregar bastante aí pra quem tá nos ouvindo. Fala aí, Lucão. Pô, com certeza, cara. A gente fala muito sobre as soft skills que são necessárias para atingir alta performance. E esses dois convidados que a gente tem aqui hoje são alta performance na veia, né? Na veia, a gente já vai apresentar eles aqui com cuidado. E o tema hoje é treino, alimentação e disciplina e o que isso pode mudar no seu dia a dia como vendedor, vendedora e empresário. Bora lá. A gente fala muito sobre disciplina. E é interessante o contexto que a Yasmin estava trazendo, que ela olha para o impacto emocional que causa no nosso comportamento alimentar. E área de vendas, empreendedorismo, emoção é assim, a gente acorda todo dia com um alvo nas costas, né? O vendedor e o empresário acordam com um alvo nas costas, tem que correr atrás, tem que fazer o meu número e... Muitas das vezes a gente desconta na alimentação, né? Eu já teve época que eu engordei 8 quilos num ano, porque viajando o tempo todo, e aí almoçava num restaurante, almoçava num posto de gasolina, jantava no aeroporto, então assim, e acaba descontando na alimentação, né? Yasmin, o que você conta pra gente, assim, de você que entende o racional por trás disso, né? Como que a gente pode, de certa forma, buscar um equilíbrio no desconto emocional que a gente joga para a alimentação? Pronto, o primeiro passo eu sempre digo que é reconhecer que existe esse fato de descontar as emoções na comida. Eu sempre costumo dizer que quando a gente não consegue reconhecer o que a gente está sentindo, a gente vai buscar uma válvula de escape. E isso é um comportamento fisiológico, compensatório. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem necessidades fisiológicas, as básicas, se alimentar, se hidratar, dormir, etc. Mas a gente também tem necessidades emocionais. E se eu não tenho manejo, eu entendo que inteligência emocional é não sentir.
é ser um robô, é ser uma máquina, like a machine. E a verdade é que inteligência emocional é saber nomear o que eu sinto, entender que mensagem essa emoção está tentando me trazer, porque vamos lá, no campo de vendas eu acordo, como você falou, com um alvo nas costas todo dia, o dia 1. Eu tenho um número para bater, eu tenho um resultado para entregar, eu tenho interações com pessoas, eu tenho que me conectar com pessoas e tudo isso vai me fazer sentir tanto a expectativa de conseguir realizar aquilo ou não, às vezes a frustração, ou porque não rolou ali uma conexão boa, ou porque eu não me desempenhei muito bem, e é esse o ponto que a alimentação vai entrar, com certeza, né? Será que, de repente, o meu desempenho não poderia ter sido melhor se eu estivesse estruturando melhor a minha alimentação, se eu estivesse tendo um estilo de vida mais saudável, ao invés de estar naquele pico de energia e depois naquela queda? E o fato é que, quando eu reconheço essas emoções, e aí existem técnicas e estratégias, propriamente na mentoria Mente Magra é um caminho que eu uso para ensinar essas pessoas, eu consigo entender o que eu estou sentindo e levar isso para um lugar mais funcional. Porque o problema não é descontar na comida. Até uma pessoa que trabalha com vendas, ela vai ter que socializar. Então, a gente construiu uma ideia que vai ser restrito, que vocês não vão participar de eventos, de network, isso é irreal. Sim. E aí, a pessoa já vai fugir da ideia de poder ser saudável, porque ela entende que é rígido, é fechado. Sim. Então, eu diria que o principal é isso, é você aprender a reconhecer o que você sente e treinar novas estratégias de válvula de escape que não seja necessariamente a comida. Então, o primeiro passo é por aí. Sensacional. Tem muitos empresários, líderes e até pessoas de vendas, assim, que têm dificuldade de reconhecer. Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Muitos líderes pensam que precisa ser heróis. Né? Sei de tudo, não preciso pedir ajuda. Tem aquela questão também emocional que, pô, eu sei lidar com a situação. Eu gostei muito do que você falou, reconheça. E é difícil, não é fácil, né? Você fala, pô, eu tô com um problema aqui, eu tô com uma mentalidade talvez abalada, tô com um problema no trabalho e eu não quero transparecer. É muito difícil isso, né? Você tem alguma dica prática de como a gente pode começar, principalmente essa galera que tem essa dificuldade? De reconhecer, olhe para os seus resultados. Se você não está satisfeito com os resultados que você está tendo, você vai ter que mapear ali qual é o gap. E normalmente tá nesse ponto do gerenciamento emocional, ou pelo menos de não entender outros recursos. Eu costumo dizer que sempre quando você já fez várias dietas e você não consegue ter constância, o fato é que o papel ali, o PDF, ele não te ensina o que fazer quando você está num dia difícil, quando você não fez aquela meta do dia, quando você estava contando com aquela venda e não entrou, quando o teu líder te chamou a atenção de algo que você, deixou passar. O PDF com a dieta não vai te ensinar isso. Assim como a falta de alguma habilidade comercial, alguma técnica de venda, algum olhar para o meu negócio, eu costumo dizer o seguinte, os resultados que eu tenho hoje são compatíveis com a pessoa que eu sou hoje. Então, o que eu sei hoje me entrega esses resultados. Se eu preciso melhorar, eu preciso buscar auxílio. E as mentorias, esses direcionamentos, eles são fundamentais. Porque quando você chama o Caio para fazer essa mentoria, eu não estou falando com o Caio, eu estou falando com todos os anos de experiência. Eu estou pegando a expertise dele. Quando você contrata a Ias ou o Gabriel para ser o seu treinador, o seu nutricionista, o seu mentor de emagrecimento, você não está contratando eu. Você está contratando os meus 10 anos de experiência, os 20 anos de experiência do Gabriel de treino. Então, eu penso dessa forma, assim. Para você começar a reconhecer, primeiro olhe para os seus resultados. Se você não estiver satisfeito, vamos mapear, porque tem um gap aqui. E possivelmente é algo que você precisa aprender. E é o que a gente estava falando com o Gabriel aqui, antes da gente abrir. Tem muita gente que acha que sabe treinar, e quando a gente olha isso para o campo empresarial, assim como no treino, o maior crescimento, ele tá onde eu não sei que eu não sei. Exatamente. É porque tem coisas que eu não sei e eu nem sei disso. Então, assim... Vai buscar exatamente quem? Exatamente. Eu acho que eu sei é onde que trava o meu desenvolvimento. É onde eu não peço ajuda. E pegando o gancho, Gabriel, a gente fala muito que alta performance em vendas é uma associação muito parecida com o esporte, que exige muito comprometimento, muita disciplina, e é mais fácil ficar milionário do que ter barriga de tanquinho. Porque eu ficar milionário, eu posso contratar um monte de gente para trabalhar junto comigo. Barriga de tanquinho não tem jeito. Se eu não tiver disciplina de alimentação, de treino, não sai a barriga de tanquinho. Conta pra gente, cara, o que você... eu falo que para trabalhar no nível de subir no palco é um nível de disciplina muito acima da média.
Conta pra gente como que você desenvolveu essa disciplina. Pô, sempre foi assim? O que que você usa de ferramenta para poder não deixar você sair do caminho da disciplina, né? Porque, pô, tem dia que não acorda com vontade de treinar, né? Eu diria que dificilmente a gente acorda com vontade de treinar, né? É tudo baseado na disciplina, né? Eu acho que eu posso te dizer que a gente precisa de uma razão muito forte para fazer isso e de consistência, né? Tipo, se eu não tiver consistência naquilo que eu estou fazendo, dificilmente eu vou conseguir cumprir aquilo, eu vou acabar entrando naquele ciclo, né? Desiste, retoma, desiste, retoma. E é bem o que tu falou, o fisiculturismo, ele exige muito mais do que a média para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Eu acho que isso se encontra, sim, com o mundo empresarial, né? Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, é complicado porque o fisiculturismo ele exige que tu não sinta, né? Então, se eu tiver que pensar no que eu estou sentindo, no que eu estou com vontade, eu já não vou fazer, eu já vou começar a querer racionalizar aquilo. E isso, a médio e longo prazo, pode ser um problema, né? Porque a gente simplesmente, a Yasmin fala muito de emoção, a gente simplesmente eliminar as emoções para seguir numa meta é interessante para chegar no objetivo, mas aquilo tem um prazo e tem que ser muito racional, né? Hoje em dia, eu falo com convicção que a gente paga preço alto, eu pago preço alto por isso, né? De 10 anos que eu entrei no fisiculturismo e falei, a partir de agora eu não sinto mais, não interessa se eu tô com sono, não interessa se eu tô com fome, não interessa. A palavra é não interessa, eu vou treinar se eu tô cansado, não interessa o que eu estou sentindo. Então, é interessante falar isso, porque as pessoas têm que saber que alta performance não tem nada a ver com saúde. Exatamente. Alta performance é simplesmente performar no meu objetivo. É aquilo e ponto, né? Saúde é outra coisa. Então, às vezes, muita gente confunde um pouco em função da estética. Ah, mas eu quero treinar, eu quero ficar com o corpo XY, eu vou ter que me privar. Não, calma, tu só precisa começar. O que tu consegue fazer? Tu consegue treinar? Tu consegue organizar a tua alimentação? Ah, mas eu vou ter... Não precisa cortar nada. Só organiza. Começa por aí, né? A pessoa confunde com alta performance. Às vezes porque vê o que a gente faz, olha o feed, vê o corpo, baseia muito no corpo, né? Mas não é bem por aí. Dá pra começar leve. Eu gosto de dizer que o fisiculturismo, ele ensina algo que é importante para a vida de empresários, enfim, a autorresponsabilidade, que vai ao encontro do que você falou. Por que é mais fácil ser milionário do que ter uma barriga tanquinho? Porque ser milionário quer dizer que você pode delegar coisas. Você vai fazer uma mentoria. Não é fácil, mas dá pra fazer, né? Você consegue ir delegando coisas e você vai crescendo e ficando num campo de decisões, assumindo riscos, ok? Mas você pode delegar. Agora, se você quer ter a barriga tanquinho, você pode ter uma cozinheira, você pode ter o melhor personal trainer, o melhor nutricionista, o melhor médico. Você tem que comer. Você tem que treinar. E aí, o esporte vai te ensinando esse ponto. Ah, sou eu. É eu comigo mesma. E aí entra essa expressão do Gabriel, não interessa. É eu tenho que fazer. Somado a isso ao desejo ardente, que eu falo, né? O empresário, se ele não tem um desejo ardente, ele sucumbe. Ponto final. Ele não aguenta a pressão. É quantos nãos ele aguenta? Ai, 2 nãozinhos já foi, meu amigo? Tá muito longe ainda de tu conseguir calejar. E o fisiculturista é isso. Ele faz, ele repete, sem muita associação emocional naquilo. Ele vai repetindo. O resultado, ele é muito sutil, né? Aquele físico do palco, é de um dia. Ele faz uma jornada de semanas e se ele não tem um motivo muito forte, muito ardente, ele abandona. Ou ele faz mal feita. E não interessa se ele tá olhando no espelho e o resultado não tá como ele queria. Ele continua. Não interessa, eu continuo. É a mesma coisa se eu não tô vendendo, não interessa que eu não tô vendendo. Eu vou continuar fazendo. Continua ligando. É a mesma coisa. E tem um ponto, assim, sempre que a gente vai entrevistar uma pessoa de vendas, tem uma pergunta que eu sempre faço, que é, por que vendas? É uma pergunta extremamente simples, mas ela conecta muito com o que vocês estão falando de propósito. A gente já ouviu muitas respostas, né? E tem gente que não sustenta o porquê vendas. Muitas vezes, eu trabalho por vendas porque eu caí aqui, sei lá, meu pai trabalhava com isso, agora eu herdei aqui, tô fazendo. Ou quero fazer vendas agora, mas daqui a um tempo quero trocar de área. Essa galera que não tem um propósito, uma chama clara
porquê de vendas não sustenta. Porque na primeira dificuldade tu vai parar. Vendas a gente passa 80% do tempo recebendo não, sendo rejeitados. Então, assim, precisa gostar muito. E eu falei já em outros momentos aqui que eu sou apaixonado por vendas desde criança. Em 15, 14 anos eu já era apaixonado por vendas. Então isso sustenta uma carreira de 18, 20 anos e ainda tenho lenha pra queimar. Não sei até quando. Tá tendo mais tranquilo do Lucas, eu não sei até quando. Vou surtar já. E eu pergunto sempre nos nossos processos seletivos, como que você cuida da sua saúde? Porque a gente olha muito para o que a pessoa tem de técnica de venda, de conhecimento, bagagem de mercado, mas a gente está falando que vendas é um ambiente de alta pressão, é um ambiente de alta performance. Entender como que a pessoa está olhando para a maneira como ela cuida da saúde diz muito sobre o que ela vai ser ali na frente, se ela vai... Porque... que a gente vai passar por um momento de estresse, a gente já alinha isso no começo. É certeza. É certeza, a gente vai ter. Se eu não tiver bem de saúde, a chance do momento de estresse me derrubar é muito maior, né? Com certeza. Porque esse cuidado, né, ele é negligenciado porque a pessoa, ela foca sempre no cuidar e no externo. Aí falando especialmente do público feminino, que tem muita dificuldade de ter constância no treino, especialmente as empresárias, porque elas têm uma agenda cheia de compromissos com os outros, mas elas não se colocam nessa agenda. E isso faz com que você entregue muito, mas isso vai ter um pico, uma possibilidade em que você entregue e daqui a pouco você quer se esconder. Aí são aqueles extremos que a pessoa vive. Ela tá performando bem, daqui a pouco ela já não quer mais falar com ninguém, ela já quer se esconder, ela não tá se sentindo bem. Por quê? Porque ela não tem rituais de abastecimento, que eu chamo. O treino, ele se torna, para essa mulher que não é uma atleta, que não tem esses objetivos de estética avançada, uma válvula de escape para regular essa ansiedade, para regular essa questão hormonal, para melhorar esse descanso dela, o sono que já não é muito bom e a gente já aceita, porque alta performance não é saúde. A gente estava conversando sobre isso. Você vai sempre estar administrando desequilíbrios, mas é sempre importante você pensar assim, o que está no meu controle? Sim. Porque o que eu como está no meu controle. O meu treino está no meu controle. Agora, os fatores externos, o cliente que desmarcou, um cliente que foi extremamente, sei lá, mal educado, né? Não gerou aquela conexão, o meu líder que não estava num dia bom e daqui a pouco transferiu de um jeito mais ríspido comigo, beleza, isso eu não controlo. Mas o meu autocuidado eu controlo. Só que a gente é ensinado ao cuidar, principalmente as mulheres, a cuidar, a servir, e quando eu vou cuidar de mim é como se isso fosse errado. Então, na nossa profissão até tem essa curiosidade, assim, eu quando trabalhava como personal trainer na sala, às vezes eu tinha receio de estar treinando e não encaixar uma aluna. Até que eu pensei, não, só um pouquinho. Ela me escolhe justamente porque eu tenho skin in the game. Sim. É justamente por isso que ela me escolhe, porque eu treino. Porque o que eu prescrevo para ela, eu faço. Então, esses pontos, às vezes, são insights que você precisa ouvir, que você precisa se questionar para você trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, né? E você tá trazendo muito um ponto de... Antigamente, o empresário, a empresária bem-sucedida é aquela pessoa que trabalhava pra caramba, domingo a domingo, workaholic, não tinha tempo pra comer, não tinha tempo pra treinar, não dormia bem. Um exemplo foi um filme que eu assisti recentemente, O Aprendiz, não sei se vocês assistiram, que prega que, assim, ele não vou treinar. O médico fala, cara, você tem que treinar, você tem que se alimentar bem. Ele falou, não, isso é budget, eu tenho que trabalhar. O tempo que eu tô treinando, eu tô perdendo de vender. Ele falava isso. Mas pagou um preço muito alto depois, porque teve algumas doenças ali, etc. Então, você tá dizendo que, e obviamente é fato, né, que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se alimenta, isso tem um impacto positivo no dia a dia. Queria perguntar pra ti, Gabriel, o que você aconselha aí essa galera que pensa assim, né, workaholic, eu vou trabalhar, vou vender pra caramba, mas não tá se cuidando, não tá treinando direito, não tá se alimentando, não tá dormindo. Qual que é, o que você pode passar de aprendizado, e você que vive essa vida, né, saudável, de disciplina, o que você pode passar pra essa turma? Cara, o que a gente pode dizer é que a pessoa que negligencia o exercício físico hoje, ela vai pagar um preço. E se ela diz não hoje, ela vai ter que dizer sim daqui a um tempo. Isso aí é com certeza. Né? Então, a gente já sabe que o exercício físico ajusta a pressão, glicose sanguínea, a gente tem aí a perda de massa muscular ao longo da vida, né? Principalmente para as mulheres, no homem vai acontecer também, para todo mundo vai acontecer. Então, é interessante que a gente crie essa, digamos, essa poupança muscular, sabendo que a gente vai perder aminoácidos ao longo da vida, e isso vai refletir lá na nossa autonomia na frente, quando a gente for idoso, né? Então, assim, cara, não tem muita escolha. Tá? A gente precisa escolher pelo exercício físico. Eu não gosto de musculação, eu gosto de... Faz o que tu consegue fazer, tá? O que eu indico? Eu indico musculação.
Musculação, com certeza, justamente por essa questão muscular. Então, cara, assim, todos os benefícios que o exercício físico traz para nós, que a gente já sabe, né? Diminuição, aumento da expectativa de vida, diminuição da mortalidade por todas as causas. Doenças mentais também. Tudo. Ele é um grande antidepressivo. Então, hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade e depressão. Então, o exercício é um antidepressivo natural. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ser disciplinado ao ponto de começar a fazer. E, como a gente estava falando, não lembro se a gente estava falando antes do programa começar, que eu não gosto de acordar às 6 da manhã para treinar. Eu não gosto Hoje em dia, eu treinava muito por performance. Hoje em dia, eu já não tenho muito por que treinar, mas eu não deixo de treinar. Eu preciso daquilo. Eu sei que eu vou precisar. Eu sei que eu não vou desistir. Entendeu? Então, a gente precisa de um motivo forte. A gente sempre fala da questão da estética. É legal começar a treinar por estética. Eu acho que todo mundo aqui começou a treinar por estética, né? Só que é uma coisa que acaba sendo fútil porque não se sustenta a longo prazo, médio e longo prazo. Sim. Né? E a gente acaba entrando no ciclo de desistência. Então, ok, começou por estética, mas qual é o pilar da vida realmente? O pilar que nos segura? É saúde. Se eu disser pra ti assim, eu vou te dar 1 ano de estética, cheipaço, e daqui 1 ano eu te tiro a tua saúde. Vai valer a pena? Não vai valer a pena. Um dia, um médico quando eu questionei a questão da musculação, ele falou assim, como que você quer ir ao banheiro no seu último dia de vida? Falei assim, cara, se você não treinar a perna, cara, você vai de cadeira de rodas, você não vai ter força para poder chegar bem no fim da sua vida. Que se Deus quiser, vai ser velhinho. Exatamente. Se quer chegar velhinho com saúde, então, cara, não tem jeito, não tem outra opção. Assim, você pode gostar de fazer beach tennis, o que for. Equilibra com a musculação, vai ali X vezes por semana. E quem sou eu para poder dizer isso tecnicamente, né? Eu tô reforçando o que você tá dizendo. Performance no trabalho, autonomia na velhice, melhor relacionamento com a esposa, mais autoestima, autoestima na vida, em tudo. Como é que eu me posiciono, como é que eu me sento, como é que eu converso. Vendas, né? Você vai estar mais motivado, vai estar com a autoestima lá em cima, mais confiante também. Isso ajuda em tudo. Exercício físico é necessário, musculação principalmente. E pegando o gancho, assim, só de falar sobre os significados que vão ser mais potentes, né? Porque quando a gente fala de saúde, é que eu sempre explico até quando a mulher, ela quer uma mudança, né? Eu costumo dizer que os teus motivos poderosos, em geral, eles não são muito bonitos, não são muito éticos nem conscientes. Então, a gente raramente acorda num dia e pensa, nossa, eu quero me tornar uma pessoa melhor, por dentro e por fora. Em geral, foi um gatilho de rejeição, foi um gatilho que eu tive ali de dor, de comparação. Quantas pessoas falam, terminei um relacionamento, agora eu vou me cuidar. Troquei de empresa, agora eu vou focar em mim, agora eu vou me desenvolver. E o fato é que tá tudo bem se isso acendeu a fagulha. O ponto é que você não pode parar, porque esse é um motivo muito raso. E aí entra nesse ponto que o Gabriel fala. No longo prazo não tem motivação. E no longo prazo você tem que ter um motivo mais forte que sustenta essa base, né? E eu penso que o ponto de dar o significado certo para a alimentação, como o Gabriel reforçou muito o exercício, se você quer alta performance, a alimentação é o teu combustível, ponto final. Então, o vendedor que ele tá com um pico de energia e daqui a pouco ele tem uma queda de atenção, ele não está em alta performance. Acabou aqui. Outras questões de ansiedade, procrastinação, propriamente cansaço e irritação, são muito ligadas a uma nutrição inadequada ou excesso de estímulo. Porque normalmente a galera que me diz assim, meu problema é a noite, Gus. Mantém o dia bonitinho. Pronto, vamos falar pro Caio. Eu vou desenhar um dia do Caio agora, quer ver? Pela manhã, um cafezinho, tranquilo. Às vezes é um cafezinho bebido, porque tem uma call, tem uma reunião, já tá indo pro trabalho, já tá indo viver a vida. Almoço, não, lido bem. Às vezes é restaurante, mas eu faço boas escolhas e tal. À tarde, trabalho. A alimentação pra quê? Não, café. Não, mais um café. Não, um energético. Não, tem mais um compromisso, um cafezinho. Beleza. À noite baixou a adrenalina. À noite... Abriu a porteira, não fecha mais. Por quê? Porque nós nos acostumamos a nos desconectar dos sinais fisiológicos. O teu corpo te emite um sinal fisiológico de fome. Sim. E aí, quando chegou a noite, vem o combo. Fome fisiológica com emocional. A tua escala de fome já tá no teto. Você já não tem mais crivo para escolher, nem paciência para esperar. O que a gente quer? Algo rápido, palatável. E vamos de iFood. Então, já resolvi o problema da galera que tem o problema à noite aqui, né? É a forma mais fácil de resolver esse tipo de fome emocional, porque tem a ver com essa questão do estímulo de descontar na comida, ter um alívio na comida, planeje
rege a sua alimentação. E tem o eu mereço também, né? Chega no final do dia. Exato. Ontem meu dia foi intenso. Na hora que eu cheguei à noite no supermercado, eu falei... Se vou tomar um vinhozinho. Aí eu falei assim, não, pô, segunda-feira, né? Eu acordei cedo, viajei, trabalhei o dia inteiro. Não. Mas aí qual é o perigo? Hoje eu vendi, hoje eu mereço. Exato. Aí o dia que não vendeu, Exato. não vendi, vou ter que comer alguma coisa. Eu mereço porque eu tenho que me aliviar. E aí a pergunta poderosa nesse momento é, nesse dia em que você chegou cansado, o que você realmente estava querendo era um vinho ou era fontes de descanso e alívio? E aí é nesse momento em que a gente tem que treinar outras formas de se entregar o que verdadeiramente a gente está precisando. Porque esse é o ponto, ampliar repertório. Eu sempre uso essa frase, não negue as suas vontades, amplie o seu repertório. É óbvio que comer é muito bom, é óbvio que beber um vinhozinho é muito bom. Mas qual a frequência, qual o contexto, quando realmente faz sentido? Aí é treino mental, aí é mente magra, que a gente tem que ativar. Total. E tem, assim, a gente olha uma correlação direta com organização de agenda, que é eu ter clareza de... Eu sempre digo que a minha prioridade, ela está refletida na minha agenda. Se não está na sua agenda o que você está dizendo que é prioridade da sua vida, é porque não é prioridade da sua vida. Se onde você está colocando o seu tempo não condiz com o que você diz que é prioridade, é porque não é prioridade. E além da priorização de agenda, eu ter a disciplina de execução, que é o que a gente fala muito, que o empresário... E aí não é só o empresário, o brasileiro tem esse desafio de forma geral de autorresponsabilidade do que depende só de mim, que eu preciso executar, e que o empresário, muitas das vezes, a gente fala muito com os nossos clientes, seu problema é que você não tem o chefe. Você é o seu chefe e você não tem disciplina de execução, de fazer tudo que precisa fazer para o seu negócio dar certo. A gente está implementando nos nossos clientes agora o que a gente está chamando de personal sales, que é uma pessoa que ela vai entrar para a operação do nosso cliente para fazer o que o personal trainer faz, que eu vou garantir o acompanhamento para ter certeza que você está fazendo o que precisa ser feito. Prestação de contas. Exatamente, eu estou te dando direcionamento, mas se você não for treinar todo dia e treinar direito, o resultado não vai sair no final do dia. E aí eu acho que entra direto no que ela falou de se colocar. Eu vou me colocar na minha agenda, né? Se tu não te colocar na tua agenda, esse horário aqui é meu. Esse horário é o horário da minha alimentação. E então, ele é inegociável. eu não vou colocar uma call ali. Não posso. Sim. Uma curiosidade aqui, vocês estão falando que o porquê é muito importante, propósito tal, que estética não é o ponto principal. Qual é o porquê de vocês? Por que vocês fazem o que fazem? Ele começa pra eu me Fica à inspirar. vontade. Deixa eu pensar um pouquinho. Não, o meu porquê foi por gatilho de ferida emocional mesmo, rejeição. O meu primeiro momento foi porque eu queria realmente me sentir melhor, teve a ver com o fim de um relacionamento, e aí eu começo a olhar pra mim e entender, gente, eu tô esquecendo de mim aqui. E aí eu sempre costumo dizer isso, que principalmente na questão feminina isso acontece muito. Sempre tem alguma coisa, alguma dor, alguma comparação, alguma coisa que aconteceu que te dá esse estalo. E isso foi lá no começo. Então lá no começo eu começo a olhar pra mim, começo a ver que quando eu cuido mais de mim, eu também crio um ambiente melhor pra mim, eu atraio outros tipos de pessoas, eu começo a ver que eu gosto mais desses novos ambientes, eu me sinto mais valorizada, eu consigo ser eu e dizer não e colocar limites, isso não ser um problema. E a partir daí, então, migro pra área da saúde, e aí quando eu entro na área da saúde, eu quero entender, eu quero performar. Eu sou uma pessoa de performance. Então, desde que eu trabalhava com vendas, eu era uma excelente vendedora, eu fui promovida porque eu performava muito bem. Quando eu migro pra área da saúde, eu quero performar na área da saúde. Qual é o esporte da área de treinamento, da musculação, fisiculturismo. Então, eu quero experimentar o fisiculturismo. Aí eu vou ter uma outra relação com esse objetivo estético, que é resultado de estética avançada para ter o meu lugar de fala. Para não ter alguém que disse que funciona assim. Não, eu fui lá e eu trilhei. E eu passei por todas as dificuldades. E aí eu consigo, então, poder conduzir pessoas. Hoje em dia eu faço porque isso me fortalece. Porque um dos nossos lemas na nossa empresa é treine com quem treina. É o que a gente acredita. A gente acredita no skin the game. Eu acredito no empresário que está no campo de batalha. Ele pode não estar mais agora, mas ele já esteve. Ele foi na ponta, ele está lá vendendo, ele está muito próximo desse vendedor. É o que a gente acredita. Então, hoje o meu motivo de fazer é para sustentar esse meu lugar. E quando eu vou falar sobre o meu trabalho, eu digo, não,
tudo que eu te propor, pode ter certeza que eu já fiz 10 vezes mais e não tem achismo. Eu sei que funciona porque eu já testei. Né? Sentiu a dor também. Pronto, exatamente isso. E fora que quando eu me vejo como uma empresária hoje em dia, e isso é um processo de reeducação, né? Minha. Eu tenho que, então, me despedir da atleta, que passa 2h30 dentro da academia, aceitar uma condição de treino de 50 minutos e ir me reencontrando dentro disso também. Isso é desafiador. Isso me ajuda a sentir o que a minha aluna sente. Porque eu não queria ficar só os 50 minutos e a minha cabeça tende a me dizer que isso não funciona. Porque o que funcionava era eu como atleta. Quem sou eu agora, quando eu não fico todo esse tempo? Mas isso me ajuda a ter esse background, me ajuda a ter essa dinâmica de prática, né? Fora a questão de saúde emocional, né? Saúde mental, que é muito importante. Então, o meu porquê, ele foi se modificando. É nesse lugar que eu quero chegar. Ele começa de um jeito, a fagulha, e ele vai se transformando. E se eu não tô atenta que esse porquê vai se transformando, eu fico presa naquele motivo antigo e ele para de fazer sentido. Então, no momento em que a gente escapa da academia, muitas vezes é isso. E aconteceu isso comigo, de não estar com tanta motivação, não querer evitar. Por quê? Porque você está se reconhecendo como atleta ainda. E o teu momento é novo, você tem muitos compromissos. E você tem que se readequar àquilo. Então, meu motivo é bem grande, né? Foi uma linha do tempo. Antes do Gabriel responder. Por favor. Não, imagina, o meu, assim, quando eu tenho algum plano, assim, tipo uma viagem com a Ká, minha esposa ali, né, Karine? Quando eu tenho uma viagem marcada, sei lá, vamos viajar em novembro, ou final do ano, a gente vai passear pra algum lugar que eu vou ficar sem camisa. Isso pra mim é um motivador. Claro. Só que chega esse evento, Acabou. aí eu volto, agora eu posso ficar 2 meses aqui relaxado, tomar um vinhozinho e boa, e volto talvez aqueles quilinhos que eu... Mas o relaxado não é ficar sem treinar. Ou Às é? vezes é. Eu treinava 5 vezes cardio todo dia, aí eu passo pra 3, cardio já não faço tanto. Mas segue fazendo. Segue fazendo? Não, ela matou a charada quando ela falou que o porquê ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Eu preciso contar uma breve história também. Eu comecei a treinar, na verdade, em 2001, porque eu jogava futebol. Né? E eu era muito franzino, eu era juvenil, jogava com júnior, então eu precisei encontrar alguma coisa, a musculação, para conseguir bater de frente, né? Em seguida eu parei de jogar e eu comecei a ver que eu tinha facilidade em ganhar massa muscular. Então isso é muito importante, porque nem todas as pessoas são assim. Então eu vi que eu tinha facilidade e isso me motivou a continuar. E eu sou formado em fisioterapia, me formei em 2010. E até então, ou até depois disso, eu só estudava musculação. Então, o meu primeiro curso de musculação eu fiz em 2008. Eu estudava fisioterapia nessa época. Comprei o curso e fui presencialmente fazer o curso de musculação. Depois eu comprei em 2012. Em vez de estar estudando, eu fiz pós de traumato, mas não acabei. Então, em vez de estar estudando traumato, eu estava estudando o quê? Treinamento. 2013, comprei outro curso. E assim foi indo. Eu comecei a me encontrar naquilo. Depois eu abri uma loja de suplementação. A gente trabalhou junto na loja. Então, era o que eu sabia falar. Era o meu mundo. Depois eu comecei a fazer educação física porque ela falou, faz educação física, tem tudo a ver e tal. Tu já dá aula e tal, porque eu já estava dentro de academia por ser fisioterapeuta. Teoricamente, né, a gente pode discutir uma questão ética, mas eu estava dentro de academia dando aula. Então, vou fazer educação física. E depois veio o esporte. No início, a gente começou a competir porque a gente achava que isso ia reverter em vendas para a loja. Não foi o que aconteceu, a gente faliu. Aí a gente começou do zero de novo. Mas aí, nos deu autoridade. Nos deu muita autoridade. Uhum. Isso, nos deu muita autoridade. Então a gente começou a galgar de novo, fazer dinheiro no presencial, e aí depois veio para cá, continuou competindo. Então, assim, realmente isso traz muita autoridade, mas com certeza isso nos cobrou um preço. Sim. E hoje em dia a gente tenta, em cada jantar que a gente sai, cada ida em algum lugar diferente, a gente está tentando resgatar essa dopamina, digamos assim, que foi tirada da nossa vida quando a gente se encontrava como fisiculturista. Porque o fisiculturista, ele não tem prazer. Ele não sente. Sim. A gente só faz. Sim. Entendeu? Então, depois disso, com a dopamina demolida, com noites de sono perdido, hoje em dia eu tenho problema com sono por causa disso. Tu dorme muito? Eu durmo fracionado e eu não tenho sono profundo. Eu tenho muito pouco sono profundo. Entendi. Então, eu venho lidando com isso. Eu tenho que tomar algumas decisões de 6 horas da tarde, acabou para mim. Estou desligando tudo para conseguir reverter isso. Então, quando a gente fala assim, eu preciso fazer musculação, eu preciso fazer exercício físico porque eu tenho insônia. Perfeito, vai fazer e vai melhorar o teu sono. Quanto mais eu treino, mais piora o meu sono hoje em dia. Então eu tenho que tomar o inverso. Eu preciso acalmar minha frequência de treino, continuar treinando com mais calma e tomar outras iniciativas dentro do meu dia para que o meu sono melhore. Entendeu? Mas é isso que ela falou.
como os porquês eles vão se modificando, hoje em dia eu faço justamente porque eu quero mostrar para as pessoas que o que elas estão fazendo eu já passei, faço e continuo fazendo. Né? Tipo, esse é o meu chão, esse é o que eu sei fazer. Tem alguns pontos que vocês trouxeram sobre ambiente, e aí tem uma influência muito forte. E o outro ponto é o autoconhecimento para entender o que funciona para mim. O Caio deu um exemplo aqui de quando eu tenho algum evento que eu preciso me cuidar, eu coloco mais intenção. Você deu o exemplo, eu tenho facilidade de ganhar massa muscular. Entender o que são os seus gatilhos psicológicos, né? O que você faz. Eu sou muito competitivo. Então, toda vez que eu tenho que colocar eu preciso mover alguma coisa, eu ancoro uma competição em cima daquilo ali. Eu torno ela pública. Preciso atingir tal resultado. Aquilo ali me desperta um gatilho de cobrança que me desperta um gatilho de disciplina para sustentar. Você que estuda mais sobre essa questão, o impacto disso emocional, psicológico, como que eu posso... O que você me traz de dica, Yasmin, para a gente poder ajudar a tornar o ambiente mais favorável e até para influenciar quem está junto com a gente, né? A questão do ambiente, inevitavelmente, é sobre fazer escolhas. A gente, quando escolhe uma coisa, a gente renuncia a outra. E às vezes a gente fica apegado nisso, né? Em como o outro vai me ver, em como eu posso dizer não aqui. O medo de falar não. O medo de dizer não, porque normalmente a pessoa que tem medo de dizer não, ela não percebe. Mas as atitudes dela detonam isso. E o fato é que quando eu nunca digo o que eu realmente quero, eu tô dizendo sim para os outros, eu tô sempre dizendo não para mim. Então você está dizendo não. Isso é um ponto muito importante. E eu acho que a modulação do ambiente, ela vai acontecendo nesse processo em conjunto, de autoconhecimento com os teus motivos, com a prática de você sentir. Eu sempre costumo dizer isso. É muito mais fácil para alguém que já atingiu um objetivo estético conseguir retornar para aquele objetivo porque ele já tocou naquela realidade. Uma pessoa que não tocou naquela realidade, ela desiste antes porque ela não entende que aquilo é possível. Se você vive dentro de um relacionamento que é tóxico, você é acostumado a ser maltratado, você entende que esse é o contexto que existe. Se você entende que a venda é uma coisa ruim, que as pessoas estão te empurrando, que isso é chato, você, na verdade, nunca teve experiência de vendas, de fato. Você pegou um profissional que foi ali e estava fazendo o que dava, mas você não tem uma nova referência. Até você entrar no mercado onde você gosta de receber esse atendimento consultivo. Eu sempre falo isso. Eu não tenho crença limitante nenhuma com venda. Eu adoro que me ofereçam as coisas. Mas tudo tem o time. É a pessoa saber se conectar comigo. Então, uma pessoa que conversa comigo não vai ouvir de mim que vendedor é chato, por exemplo. Uma pessoa que conversar comigo não vai ouvir de mim que é uma coisa fora da realidade treinar no domingo. Isso é o ponto-chave. Quando você está em busca de performar ou de ter resultados diferentes, você tem que se aproximar de quem já tem esses resultados. Ter boas referências, eu chamo isso. Porque se você tem referências distorcidas, isso que o Gabriel falou tem muito a ver. Se a tua referência é um atleta, bodybuilder, de fisiculturismo, que está pré-competição, ele vai te dizer que a coisa funciona de um jeito. O Gabriel hoje, mesmo bodybuilder, que foi 3 vezes campeão, ele já vai te dizer, não, mas pode ser de outra forma. Porque nesse contexto, se é esse o meu resultado que você quer, a gente precisa fazer só isso aqui. Então, eu diria que a questão do ambiente está diretamente ligada ao fato de a gente ter clareza do que a gente quer e fazer escolhas. Vai ficar algumas pessoas para trás, sim. Quem, de fato, vai te admirar e realmente te respeitar, vai entender esse processo de mudança. Mas tem que estar muito ligado a isso, ao que você deseja, ao seu resultado. E você trouxe um ponto que, quando a gente olha para remuneração em vendas... a gente costuma dizer que quando eu contrato uma pessoa nova para o time, é importante que eu tenha ali uma curva de rampeamento dela, e durante essa curva de rampeamento significa que eu vou aumentando a meta dela até ela chegar onde vai ser a meta real. E eu
pago o salário que ela vai ter quando ela estiver batendo a meta nos 2 meses de rampeamento, para ela viver o gosto. Tocar naquela realidade. Exato. Então, assim, ó, seu salário fixo é 2.500, se você bater a meta é 5. No primeiro e no segundo mês eu te garanto 5. Depois, a partir do terceiro mês, é sua responsabilidade de correr atrás. Quem já viveu 5 não quer voltar pro 2,5. Ele entende que daqui a 3 meses, 2,5 não vai fazer. O 2,5 vai ser minha realidade se eu não der a vida para chegar nesse resultado. É isso. Se eu vivi, depois que eu vivi o gostinho, fica mais fácil. Mas você tem que ir ao encontro, é intencional. Exato. Não vai acontecer. Não vai bater na tua porta aquele ambiente novo com pessoas que vão te convidar para correr, para fazer uma janta saudável. Quem vai bater na tua porta é quem sempre bateu e quem você sempre abriu. Exato. Então a gente precisa ser intencional. E tem um ponto também que você falou sobre procurar referências. E principalmente no processo de vendas, a gente tem um período que chama onboarding, que é o período inicial dessa pessoa de vendas, onde a gente vai fazer o aculturamento dela. Ou seja, contratei a pessoa, preciso treinar essa pessoa. Tem várias formas de fazer isso. Treinar sobre produto, treinar o processo, treinar a cultura da empresa, treinar sobre remuneração, sobre várias coisas. Mas uma delas que é tão importante quanto é você, quem é a referência dessa pessoa. Então, o importante é a gente colocar nesse processo, a gente chama de sombreamento. Então, uma pessoa que já está performando vai ficar do teu lado te ensinando, te mentorando. Então, a gente coloca uma referência. Tem gente que não coloca essa pessoa. O pior, não tem ninguém ali para a pessoa se espelhar. Já acaba se perdendo. É como você falou, né? Treina a mesma coisa. Precisa ter uma A referência, gente precisa de um mentor para tudo, né? Treine como você treina. Adorei essa frase. Treine com quem treina. Exatamente. Por que não ter um mentor para atividade física? Por que não ter um mentor para nutrição? Por que não ter uma pessoa te acompanhando, planejando o teu dia? E eu sempre penso nesse contexto até pela questão de agenda e de otimização, né? Se o teu foco, diferente do atleta bodybuilder que está se preparando para a competição e o foco dele é estar na academia, descansar, comer, voltar para a academia, o empresário, o vendedor é bater metas, é gerar conexões, é fazer call e é manter essa manutenção. Você quer me dizer que você quer fazer tudo isso e ainda estudar sobre dieta e treino? Não faz sentido. Contrate alguém. Eu sempre falo, eu sou treinadora e eu sempre gostei de ter treinador. E as pessoas às vezes me questionavam, mas você não é treinadora, né? Aquele tom assim, mas você não é treinadora? Sou, e eu honro muito a minha profissão. Eu adoro ter um treinador, porque assim eu não preciso pensar e tomar decisões. Ele me coloca ali, eu confio na expertise daquele profissional e eu vou lá e vou executar. Ou então, até mesmo na nossa dinâmica, o Gabriel monta o meu treino para que eu não tenha tanto aquele meu viés de, mas eu gosto mais desse aqui. Mas esse aqui é mais confortável. É assim, senão a gente não se coloca diante desse desconforto. A gente vai indo para uma zona de conforto. Pronto. Não, eu faço isso muito, eu digo no treino. Eu faço os exercícios que eu gosto de fazer. Eu tava falando com o Gabriel, que eu sou o perfil de cliente ideal para você. Pronto, porque... inclusive, a gente procura... A gente faz uma call depois que... A real é que a gente procura a zona de conforto o tempo todo. Tu tem que estar te policiando o tempo todo em tudo. Exato. Não, né? Total. Treinamento não é Até em diferente. vendas, cara, assim, vocês estão falando, eu tô associando muitas coisas, né? Zona de conforto. Um exemplo, assim, hoje tem o WhatsApp. Tem muitas pessoas de vendas que usam o WhatsApp pela zona de conforto. Não estou, assim... Deixa eu vou melhorar a frase. O WhatsApp ele é bom. Dependendo do processo de vendas, ele vai funcionar muito. Mas para o mercado que a gente está de vendas B2B, ele pode ser um vilão. O WhatsApp a gente defende muito que ele é muito a questão de você alinhar um follow-up, um contato, alinhar reunião e tal. Mas hoje, 56% das vendas ainda acontece pelo telefone. O que eu quero dizer? Muitas pessoas de vendas não usam o telefone pelo comodismo do WhatsApp e a zona de conforto. Cara, vou mandar aqui, a pessoa vai responder na hora que quer, não tô incomodando e tal. Zona de conforto. Pega o telefone e liga. Baita fora a zona de Com conforto. certeza. Incomoda. Com certeza. E acho que entra num ponto de... aceitar, eu fico vendo, se eu me incomodo, eu fico imaginando você, eu vejo umas pessoas andando na rua toda errada, assim, com o pé torto, então que tem uma postura errada, eu falei, eu que sou zero da área, mas eu olho e falo, cara, tá errado aquilo ali. A gente fica olhando e a negação, assim, a pessoa não reconhecer e aceitar que tem um jeito melhor, é o ponto de partida inicial para a mudança, né? A gente conversa, pegando isso que o Caio tá falando do WhatsApp. Eu conversei recentemente com uma gerente de vendas de uma empresa que ela falou assim, Lucas, tudo bem, lá na sua empresa o WhatsApp não funciona, aqui na minha empresa é o que funciona. Pô, no final das contas são pessoas do mesmo jeito, não é que na sua empresa funciona, é que você está negando que não funciona. Eu estou te dizendo que eu acompanho dezenas de centenas de empresas que são vendas complexas, onde se você conseguir tiver a técnica
técnica correta para tirar a pessoa do WhatsApp, chamar ela para uma ligação, a sua taxa de conversão vai aumentar. Agora, se você não quiser aceitar, é a mesma coisa da negação, né? Assim, eu tenho que aceitar. Primeiro ponto é eu aceitar que pode ser melhor, né? No treino isso acontece, né? Eu já sei fazer. Até mandar alguns vídeos, a gente tem vários pontos de correção. Esse ano mesmo a gente implementou a ligação na venda da consultoria, né? E melhorou. Não, a conversão foi absurda, porque existe um ponto no WhatsApp, e eu concordo totalmente com o Caio nesse sentido. Ele é uma ferramenta muito potente, sim. Dependendo do funil que você utiliza, você só vai conseguir operar no WhatsApp em um determinado patamar. Exato. Mas existe um cliente onde você pode chegar nele, até que você vai usar uma precificação diferente, ele vai ser um cliente mais high ticket, que é o seguinte: na conversa de WhatsApp, ele está sendo bombardeado de estímulos o tempo inteiro. Então, se você não consegue trabalhar nessa o ponto de dor, conectar ele emocionalmente com você, gerar essa confiança e ali naquele momento ele tomar a decisão, ele vai demorar muito mais tempo para tomar essa decisão e esse dinheiro está na mesa, é um fato, né? Então faz muito sentido e a gente aplicou no nosso negócio isso e foi uma virada muito importante. E tem um ponto de interpretação. Me diz, vocês dois como casal, nunca tiveram uma interpretação errada de texto que você mandou para ele A e ele entendeu B? Pois acontece com todo mundo, porque o tom de voz que eu escrevi não é o mesmo que a pessoa leu. Então, assim, tem alguns vieses ali que se eu... Ela fala muito isso. Não, para esse cliente faz o seguinte, manda áudio, não manda escrito, porque ele pode interpretar de forma errada. É isso. Né? Então, manda áudio. Eu, como líder, assim, eu sempre falo, não dá feedback pelo WhatsApp ou não repreende pelo WhatsApp qualquer colaborador, assim, pessoas de vendas, chama para uma call, porque a pessoa vai entender errado, isso pode destruir ali a cultura. Ô, Yas e Gabriel, uma pergunta, vocês são empresários, têm times de vendas, e uma pergunta que não quer calar. Assim, você tem um time que está performando mal em vendas, não está batendo meta. Uma das causas, ou a causa, pode ser falta de alimentação, treino e sono? Vocês poderiam falar, pô, essa pessoa não está batendo meta porque é uma pessoa indisciplinada com a parte de saúde, treino. Isso acontece na visão de vocês? Eu diria que sim. É mais difícil de falar com precisão, assim, mas... Eu diria que sim, porque isso vai impactar diretamente na energia dessa pessoa, né? Então, assim, quando a gente fala em usar a alimentação como um combustível de performance, ter o treino como um ansiolítico natural, essa pessoa tem uma vida além do trabalho dela, além do exercício que ela realiza dentro da minha empresa. E se ela não estiver com esses pilares, com esses rituais de abastecimento que eu chamo, ela vai performar de um jeito diferente. Se o autocuidado dela não é algo que ela está priorizando por N motivos, e eu acho que isso dentro da empresa, a gente inclusive tem que ficar atento para comunicar isso dentro da cultura da empresa, né? E aí entra mais uma vez no treine com quem treina, né? Se eu sou um líder, então eu estou dando esse exemplo, eu estou comunicando dessa forma, o quanto isso pode ser um instrumento poderoso para o meu time, né? Nós temos uma aluna que trabalha com essa questão de faturamento e ela sempre fala, você cuidou do seu faturamento hoje? Quando ela tá treinando, ela treina e posta essa frase. Já cuidou do seu faturamento hoje? Porque é isso. Se você se você tá com a energia mais baixa, é você que tá deixando dinheiro na mesa, ponto final. Total. Então, essa performance, ela tá associada a isso. E eu acho que isso entra no ponto da pessoa ter essa clareza, né? Eu acho que, às vezes, ela não tem essa clareza porque ela não tocou nessa realidade. Entra nesse ponto que a gente falou. Eu só consigo saber se é bom se eu já experimentei aquilo. Hoje em dia, um dos fatores pra gente contratar os nossos estagiários, tanto lá no presencial, quando a gente tinha estagiários, quanto agora, sempre foi a cultura. Treine e faz dieta. A nossa nutricionista hoje, a nossa estagiária de nutrição, ela faz dieta. Mas eu concordo com o teu ponto, cara, depende. Difícil é difícil de... E eu entendo porque, mas o que vai ajudar com isso, eu concordo com os dois, tá? Se você tiver os indicadores corretos, os números que vocês estão monitorando, o teu time monitorando, acompanhando ali os indicadores do teu time, número de ligação, número de oportunidades que eles estão ligando, prospectando, número de ticket médio, taxa de conversão, vendas de todo mundo, você vai entender onde que eles podem estar errando. Vamos supor que o time não está batendo meta. São dois cenários aqui. Ou eles não estão fazendo com qualidade o processo, uma call, uma ligação, etc. Ou eles não estão ligando, fazendo o ritmo suficiente que deveria. Dentro disso, quando a gente olha, não tá tendo um esforço necessário, não tá ligando, não tá fazendo follow-up suficiente, não tá fazendo as atividades de vendas, aí você começa a investigar o porquê disso. E aí entra a questão, aí você como líder, você vai perguntar, o que tá acontecendo? A gente pensa, na verdade, que assim, quem tá vendendo pouco vai passar a vender muito se começar a ligar para isso. Também? Exercício e nutrição. E quem vende muito, quem já performa muito bem, vai performar mais ainda. Né? Nosso
Nosso pensamento é exatamente O esse. galera que tá escutando isso aí, baita dica, hein? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olhar não tem jeito, assim, a gente fala dos pilares de saúde em primeiro lugar, porque, cara, sem saúde eu não consigo cuidar do resto, né? A estética seria um bônus. Exato. Né? Porque a estética, ela é médio e longo prazo. Então, fazendo a mesma coisa todos os dias, com certeza tu vai ter o resultado. Agora, se eu começar pela estética, será que eu sustento isso? Eu, pela experiência que eu tenho, a resposta seria não. Vai se modificando, né? Você vai aprimorando isso, né? E entra esse ponto da consistência, ele é legal, porque normalmente as pessoas entendem que ser consistente é ser perfeito, né? Então, assim, eu conseguir fazer esse processo, eu tenho que ser perfeito. E normalmente quem vem com essa ideia do perfeito, tem um padrão ali que bate no peito e diz que é perfeccionista, e tem um padrão ali de rigidez cognitiva, que a gente chama, né? É um padrão mental. E o que é o complicado disso, na verdade, o gargalo? É porque é impossível ser perfeito. Dentro do business, quantos erros foram necessários para vocês terem o aprendizado que vocês têm hoje? Inclusive, isso fazer de vocês bons mentores para conseguir entender o que o colaborador ali está precisando. Então, começar a olhar para esse processo da constância, entendendo que é sobre repetir e fazer o mínimo inegociável, ao invés de ter que ser perfeito, vai ajudando muito dentro desse processo da pessoa que ainda está com dificuldade de olhar para isso, né? De implementar isso de fato. Então, isso é um ponto importante também. Muitas vezes o excesso de perfeição traz a procrastinação, né? Traz ansiedade. Traz ansiedade. E, entrando nesse assunto de saúde mental, Yas, tinha uma pergunta aqui pra ti, tu é especialista nisso, né? E é um assunto que tá muito em alta. Principalmente em vendas, a gente fala que tem muita pressão na área, a gente tá falando sobre isso no episódio anterior. E existe uma pressão, existe pressão por meta, por resultado. A liderança tem que tomar muito cuidado como faz esse acompanhamento. A gente chama de termostato, que é quando você coloca pouca pressão no time de vendas, você provavelmente não vai ter um resultado extraordinário. Se você colocar muita pressão, você vai ter burnout, você vai ter um estresse desnecessário. Então, toda uma boa liderança empresário tem que entender qual que é o meio termo e manter teu time ali numa certa pressão controlável. Isso é técnica de gestão. Porém, existe burnout, existe saúde mental e a gente tá vivendo numa sociedade ansiosa, tá vivendo numa cidade com muita comparação, com muita informação, isso gera toda a questão. Como que a alimentação e o treino pode ajudar nessa questão? Você que é especialista nisso. Na verdade, vai ajudar regulando totalmente a parte hormonal, né? Então, a gente entende que quando existe um estado de ansiedade, tem que existir um cuidado por parte de profissionais específicos, como psicólogo, psiquiatra, quando se tem essa demanda. Isso é importante, isso não é isento, mas vários estudos já demonstram que a própria atividade física vai atuar como reguladora desses níveis de ansiedade, vai ser um instrumento que essa pessoa tem para, se caso estiver usando medicamento e fazendo desmame, se ainda não está utilizando, não precisar vir a utilizar. Entendendo a alimentação em si, existem alimentos que têm alguns princípios, que têm triptofano, que têm algumas propriedades que vão ajudar também nesse bem-estar. Então, uma alimentação estruturada e personalizada para essa pessoa, entendendo se tem algum desses contextos aparecendo com o profissional, também vai ser um ponto importante. E não entender a saúde mental como mimimi. Total. Entender esse ponto muito importante que a gente é pressionado a funcionar como máquina, mas não somos. E a inteligência emocional não é não sentir. É aprender a reconhecer o que eu sinto para regular de forma funcional o que eu sinto. Sim. Então, ter esse cuidado, essa atenção, eu acho que é fundamental, né? Porque até a gente estava assistindo um documentário que falava sobre essa questão da ansiedade, tá correlacionada, tá ali andando junto com a depressão. Então, Qual uma questão... documentário? É um documentário nacional, né? Eu não vou lembrar. Netflix, né? Mas era nacional, né? Ressignificar. Ressignificar é o nome do A documentário. ansiedade está... Totalmente correlacionada com a depressão, porque a pessoa que não dá bola, ela não vai entendendo que o corpo dela tá num estado de emergência muito grande, de alerta muito grande, ela vai entrando num estado de apatia, ela vai perdendo o prazer das coisas, ela vai se escondendo, ela vai se isolando, e isso vai indo ao encontro da depressão. Não está relacionado diretamente, mas são bem concorrentes. E se não existe essa atenção, é aquele momento, sim, onde a pessoa tem uma estafa, onde ela para de ver sentido nas coisas, e às vezes é uma pessoa que performa
performava muito bem. E aí ela vai perdendo isso se não se tem esse olhar. E isso é unânime, né? Você pode fazer todo o tratamento que for psiquiátrico, com medicamento. Sempre vai existir a orientação do psiquiatra de você incluir atividade física e ajuste na alimentação. É inegociável. Eu acho bacana aí, só reforçando um ponto que ajuda psicológica é extremamente importante. Então, quem tá nos ouvindo aí, sempre procurar, né? Se estiver passando por algum quadro, se cuidar, procurar uma psicóloga, uma terapeuta. E, consequentemente, né? A alimentação ali é super válido. Pode falar. Não. Eu vejo que a gente estava falando, eu concordo 100% que a saúde, quando a gente fala de saúde, é mental, física, as duas andam juntas ali. Mas acho que tem um ponto que ele tem a ver com o que a gente estava falando antes de abrir o microfone, sobre entender o ambiente que é para mim. A gente estava falando de tem academias que são mais escuras, porque não tem a sala de dança. Que é um conceito. Exato. O público para ali é diferente. A gente vê em algumas pessoas falam assim, a área de vendas é muita pressão, é muita loucura. Sim, mas se você está disposto a entrar para esse ambiente, saiba que é um ambiente de alta pressão. Se a gente está falando de alta performance, é um ambiente onde desenvolver a inteligência emocional, saber que eu vou tomar 8 nãos para receber 1, 2 sim. Então, desenvolver isso também, eu acho que tem muito a ver, né? Eu entender que é importante eu ter referências, mas saber aonde que eu me encaixo, né? Não forçar também, né? Porque eu posso ser muito bom em fazer outras coisas que não necessitem o nível de pressão que é a área comercial. Né? Até pegando o caso dos dois aqui, principalmente do Gabriel, foi 3 vezes. Acho que a mentalidade, tem, cara, assim, você decidir que vai ser bodybuilder ali, pô, imagina, você sabe que vai passar por uma pressão, você sabe que vai passar por várias coisas ali difíceis e você mesmo se topou, né? Muito. E no início a gente sabe que vai pagar o preço, mas na verdade tu não imagina o quanto no final disso, né? No final aí de 5 anos competindo, se não me engano. E o autoconhecimento, a gente estava falando do autoconhecimento, ele só vem com maturidade, né? E justamente skin the game. Eu preciso tempo para ver o que tem aqui, eu preciso me expor a isso, né? E claro, as coisas foram acontecendo, a gente teve muito retorno disso, mas eu falo com certeza. Hoje em dia eu vejo o pessoal novinho, né? Vou competir e tal. E a nossa primeira impressão é dizer assim, não, cara, não faz isso. Fica de boa. Né? Mas aí depois eu volto e penso assim, cara, ele precisa passar por isso. Ele tá no momento dele. Sim. É isso aí, vai firme. Né? Mas assim, tem que se expor, né? Isso que você falou talvez tenha conexão com não fugir do desconforto. Você dá conta, você consegue lidar isso. Só que o que é o grande desafio, né? Percebendo e trabalhando com a parte de comportamento alimentar. A maioria de nós não foi apresentado as emoções. Nós não recebemos uma psicoeducação. Então, não sei o Caio, mas eu não tive ninguém quando eu era pequenininha que me disse assim, Yasmin, hoje o que você está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo é medo. Isso é tristeza. A gente, numa geração anterior, ali foi entendendo, engole o choro, para de palhaçada, mimimi. Né? O homem sofre muito. Eu sempre falo isso com o Gabriel. Eu digo, Gabriel, os homens sofrem muito. Porque eles são forjados. Ele sabe tudo. A não sentir. O homem não sente. Vocês não podem sentir, vocês não podem ser vulneráveis. E vou dizer mais, a mulher não tá pronta para ver um homem vulnerável muitas vezes. Então ele se coloca essa casca. Só que isso faz com que você não tenha habilidade de acessar isso. E as pessoas, de modo geral, não têm essa psicoeducação, não entendem o que as emoções querem dizer. Porque, por exemplo, levei 3 não de 3 calls que eu tava achando assim que ia dar muito certo. Aquilo me ativou raiva. Gente, raiva não é bonito nem feio. É uma emoção, né? Nós sentimos raiva. Você sente raiva do Caio se ele faz alguma coisa que você não concorda. Porque a raiva quer dizer o quê? Pronto. Pronto. Porque a raiva tem uma mensagem para te passar que é o quê? Algo que está acontecendo, eu não concordo. Sim. Tem alguém invadindo um limite meu. Não gostei disso. E se você não sabe ventilar isso de uma forma funcional, você vai comer, você vai beber, você vai usar substâncias, você vai fazer compras, não sei. Sim. Mas o teu comportamento, vai na direção disso, xingar. Mas aí quando você xingou, você ventilou. Só que aí tem que ver qual é o grau da relação para isso não te gerar uma consequência negativa e vocês romperem esse trabalho. Emocional muito bom, o Caio também. A gente... Cara, a psicologia é um ramo muito
muito importante. A gente, quando começa a tratar com pessoas, Exato. começa a ver, cara, a psicologia, pra mim, é a profissão mais importante do mundo. Também acho. Porque Exatamente. ninguém faz terapia, todo mundo toma remédio pra depressão, pra ansiedade. Ninguém quer olhar pra isso, ninguém foi apresentado pra isso, né? Exatamente. Cara, E o impressionante. remédio, ele não isenta a parte que é tua. Assim como o uso de hormônios, de estimulantes, para melhorar a tua performance, não isenta o fato que você tem que ir lá treinar. Ok? Exato. Você tem que fazer a sua parte. Você usa um ansiolítico, ele te deixa mais apático, mas ele não te ensina a treinar o acesso à emoção. E aquilo vai cada vez mais se fortalecendo. E você vai tendo menos recursos. Então, eu penso que o ponto fundamental, quando a gente olha para isso, assim, de gerenciamento emocional, de estar dentro de um campo de pressão, porque o esporte, a preparação te gera muita pressão. O ambiente de vendas te gera muita pressão. Tem a ver com isso que você falou, então saiba onde você está se colocando e tenha clareza de quais são as suas vulnerabilidades. Ó, não sei isso aqui, então preciso aprender. Porque a mentalidade do campeão, aí pensando nesse atleta que vai até o final e tem bons resultados, é essa. Ele tá sempre focando em soluções. Então tá, não sei isso aqui, me ensina. Não sei esse negócio, deixa eu procurar esse mentor. Não. Ele tá sempre executando, testando e focando em solução. Esse é o fluxo do atleta de alta performance que tem bons resultados. Excelente. Ele não se vitimiza, ele não sai da competição pensando, ai, que horror, foi injusto. Ah, fiquei em meu segundo. Deus." Como assim fiquei em segundo? Não, fiquei em segundo, Não, tudo bem. ele pergunta... Alguma coisa tava ruim. Vou trabalhar. Exato, Não é o cara que fica dizendo assim, como assim fiquei em segundo? Não concordo. Esse Não interessa se tu concorda ou não, Esse cara. é o perfil da pessoa que a gente busca para nós. Exatamente. Toda vez que a gente fala, Ele não busca um culpado. Ele assume aquilo. Autoresponsabilidade. É E eu fui o segundo, é sinal que faltou alguma coisa da minha parte. Como eu melhoro. A gente sempre diz Simples. isso para os atletas até, né, que conversam com a gente. Resultado a gente não discute, a gente trabalha mais e volta até ficar indiscutível. É isso. Excelente. Então, esse é um ponto. Galera, a gente ficaria aqui umas 3 horas. Olha aí, Sinceramente, viu? baita papo, gostei muito, aprendi muito, espero que vocês estejam assistindo também. E agora chegou a hora do pitch time, que é a hora de vocês venderem. Como as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais e fala um pouco do que vocês trabalham também. Muito bem, então, como eu me apresentei aqui, né, eu trabalho com comportamento alimentar, exclusivamente para mulheres. O meu Instagram é o @iasfit. É um prazer acompanhar essas mulheres, porque normalmente quem me procura é alguém que já tentou de tudo, mas não olhou para suas emoções, não teve um suporte personalizado de verdade, que ao invés de culpar essa mulher pelo que ela não está fazendo, ensina o que ela ainda não sabe. E então, eu trabalho dentro dessa dinâmica, né, de oferecer ali o acompanhamento com dieta, treino, suporte e a parte da mentoria Mente Magra, que é quando a pessoa já entendeu o que ela precisa fazer, mas ela precisa de um suporte comportamental. Então, me sigam nas redes sociais, vai ser um prazer aí receber todo mundo. É isso aí. E o pessoal que já treina, já faz dieta, só que tá estagnado, não tá conseguindo sair do lugar, também é só falar com a gente lá nas redes sociais, vamos entrar pro time, vamos fazer acontecer juntos. Qual é o arroba? Qual é o arroba? Arroba Treinador. treinador Gabriel Oliveira e a empresa. E a empresa? Arroba Overall Nation. Overall Nation. É que vai ter novidades no Overall, por isso que eu não trouxe. o Ah, Overall. entendi. Esperem, aguardem novidades. O pitch do Gabriel foi pro Lucas, viu? Fica aí. saindo aqui já entra para a call. Exatamente. Pronto. Turma, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Eu e o Lucas gostamos muito. Um episódio diferente, um pouco fora do usual do que a gente está acostumado. Técnica de vendas, mas que faz total sentido aí para vocês continuarem performando e buscar alta performance em vendas. Recados paroquiais. Siga a gente no Spotify, no YouTube. Compartilha com aquela pessoa que precisa escutar esse episódio. Mais uma vez, turma, esse é o Vendas, o episódio para quem vive e respira vendas todo dia. É isso aí, né, Lucão? É isso aí. Prazer Bora pra enorme cima. tê-los aqui. Obrigado por aceitarem o nosso A convite. gente que agradece. Foi um prazer. É isso aí. Tamo Obrigado. junto. Obrigado, Abraço, gente. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.